Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Verdadeiramente Livres, onde a sua mentalidade é trabalhada, onde você pode ser verdadeiramente livre. E hoje eu tenho 2 convidados, 3 com a nossa amiga Rachel, muito especiais, gente. Olha só, Diane e Neil são americanos. Ele é um empresário de muito sucesso lá, banqueiro. Diane é uma psicóloga especializada em famílias. Eles amam Jesus, eles amam famílias. Tem um ministério incrível chamado The Family Collective, imersões para casais, enfim. É sobre isso que eles amam falar. Então nós estamos aqui recebendo esse casal muito apaixonado por Jesus e por pessoas para um tempo especial e a Rachel vai fazer a gentileza de traduzir pra gente. Sejam muito bem-vindos. Diane e Neil, muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui. Thank you so much for being here. You're very welcome at this podcast. Obrigada por terem aceitado o convite. Thank you for accepting the invitation. Obrigado, thank you for the invite. Yes, Obrigada por thank nos you very convidar. much. Muito obrigada. It's a pleasure to be here. É um prazer estar aqui. We're loving your ministry. Nós estamos amando seu ministério. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho com a audiência a história de vocês, como isso começou, enfim, a história de vocês. I would like you to share your story with the audience, how it all started, your story. How the Family Collective started. Como começou o TFC, né? Yeah, the ministry started. O nosso Yes. ministério, né? Yes. So the ministry came out of a really painful story in our lives. O ministério veio de uma história muito dolorosa da nossa vida. Neil and I had been married 25 years. Yeah. Eu e o It's Neil about- já estávamos casados há 25 anos. Yeah. And we had a very business partner marriage. A gente tinha um casamento de parceiros de negócios. You know, we worked well together. A gente trabalhava bem juntos. He worked. Ele trabalhava, I took care of our 3 sons. eu cuidava dos nossos 3 filhos, But our worlds didn't cross very much. mas os nossos mundos não se cruzavam muito. You know, we did what we needed to do. Everybody got to football practice, A gente fazia o que tinha que fazer, todo mundo chegava no treino de futebol, but we didn't spend time on our marriage. mas a gente não gastava tempo no nosso casamento. And then our intimacy started to A fail. nossa intimidade começou a falhar And consequently, and not that it's a great choice, e, consequentemente, não estou falando que é uma boa escolha, someone spoke into Neil's ear who told him that all the things that I probably should have been saying. e alguém falou no ouvidinho do Neil e falou as coisas que eu deveria estar falando provavelmente. And he stepped out on our marriage. E aí ele deu um passo fora do nosso casamento. And it was a shock to our family Foi um choque para nossa família, because we were Christians. porque nós éramos cristãos. You know, we were attending church. A gente ia à igreja, We sabe? had small groups in our house. A gente tinha grupos na nossa, de And comunidade na nossa Neil casa. had been raised in a faith-based family. E o Neil foi criado numa família Well, we both cristã. had. Aliás, nós dois fomos. So it was just a big surprise. Então foi uma surpresa muito grande. I think And to an ugly Neil, mess. E foi uma bagunça feia. yeah, and because of how it happened, E porque da forma como aconteceu, it became kind of a very public event. se tornou um evento muito público. You know, when something like that type of betrayal happens to a family, Quando um tipo de traição assim acontece com uma família, it would be normal for them to want to hide, é normal que eles queiram esconder. you know, to Yes. try to avoid the public for a while. Tentar evitar o público por um tempo. But what happened with Neil Mas o que aconteceu com o Neil made the front page of the Wall Street Journal. foi parar na primeira página do jornal de Wall Street. Yeah, everybody says that. Oh, Todo mundo faz essa cara. Oh! so then you're like, okay, this is really public, E aí você fala, right? nossa, isso foi muito público, né? But it forced us to deal with it in that manner. Mas nos forçou a lidar com isso dessa forma. I'm actually afraid we would have swept some of it under the rug. Eu tenho até medo que talvez se não fosse assim, a gente teria varrido parte disso para debaixo do tapete. So Neil was gone in and out of the house for close to a year. O Neil ficou transitando, estando em casa e fora de casa por mais ou menos um ano. And at
that point, he had kind of hit rock bottom. Do you want to talk about E it? nesse momento ele tinha chegado no fundo do poço. Quer falar sobre isso? Yeah, I never dreamt that I'd be going through that. Eu nunca sonhei que eu passaria por uma coisa assim. Never thought I'd do those kind of things. Nunca achei que eu faria uma coisa dessas. And so it shook me in a lot of ways. Então eu fiquei chocado de várias formas. When I got to the point of understanding Quando eu cheguei no ponto de entender how ugly my heart had gotten o quão feio meu coração havia se tornado. and the pain that I'd caused the people closest to me. E a dor que eu causei para as pessoas mais próximas a mim. It took us a long time to recover. Demorou muito tempo para a gente se recuperar. And I tell people I'm awful fortunate E eu falo para as pessoas que eu sou muito afortunado that my wife chose to work through it. que a minha esposa tenha escolhido trabalhar nisso. She certainly didn't have to. Ela não precisava certamente escolher, She took the harder path. mas ela escolheu o caminho mais difícil. I tell clients that as a counselor, Eu falo isso para os meus clientes como conselheira, that I think it's better for your marriage, que eu acho que é melhor para o seu if at casamento, all possible, se for possível, to stay in this relationship. você continuar nesse But it's relacionamento, going to be harder mas vai ser mais difícil In the near term. in the near term no tempo mais curto, no than curto just walking prazo, away. do que simplesmente ir embora. Sim. So, at about that point, Então chegou num ponto, I always want to add this on Neil's Accord because I think this is part of the story. eu gosto de adicionar isso para falar sobre o Neil, porque eu sinto que é parte da história. I, of course, asked God, should I stay? Eu perguntei para Deus, claro, devo ficar? Sim. Actually, he told me to stay. Na verdade, Deus me disse para ficar. And I had a lot of argument. E eu tive muitas discussões com ele. Imagino. Yeah. I can imagine. Yeah. It was like, no. Eu falava, não. No. Right. But I honored what God wanted. Mas eu honrei o que Deus queria. And I think I was pretty quiet. E eu acho que eu fiquei I bem just didn't talk quieta. about stuff. Eu só não falava sobre algumas coisas. But at about a year, he had decided to move back in. Mas depois de 1 ano, ele decidiu voltar definitivamente. And I want to tell anyone out there who's dealing with this. E eu quero falar para qualquer pessoa aí que esteja passando por isso. We made a contract A gente fez um contrato between the two of us at that point. entre nós dois naquele momento. That these were the safety things Que essas eram as coisas seguras that had to happen in this relationship que tinham que acontecer nesse relacionamento. in order for us to go forward. Para que a gente pudesse avançar. Ok. And we basically, like a contract, had it witnessed E a gente, basicamente, como contrato, tinha algumas testemunhas. because Okay. there were some things the behaviors on both parts Porque tinha algumas coisas, alguns comportamentos dos dois lados that could not continue que não poderiam continuar if we were going to heal. se a gente estava disposto a curar. The ugly part of sin is the hiddenness and the lies. A parte feia do pecado é o que está escondido, o que é mentira. Sim. Especially in a covenant relationship. Especialmente no relacionamento de aliança. And I also tell my couples that I work with, Eu também falo para os casais com os quais eu trabalho. the hardest thing that the person who got betrayed is going to do A coisa mais difícil que a pessoa que foi traída vai fazer is forgive that person. é perdoar aquela pessoa. But the hardest thing that person Mas a coisa mais difícil que essa pessoa is going to have to do terá que fazer is forgive themselves. é perdoar a si mesmo. É mais difícil. It's harder, que o right, outro. than the other one. And so, we both basically started on our process. Então nós dois basicamente começamos o nosso processo. And when things were still a little raw, E quando as coisas ainda estavam bem no início, bem cruas, Neil booked tickets, air tickets for my adult sons and I. o Neil comprou passagens de avião para mim e para os meus filhos adultos. We thought we were going somewhere fun, Achávamos que íamos para algum lugar divertido, but we went back to the church mas voltamos para a igreja where all this happened. onde tudo isso aconteceu. We had moved away from the city. A gente tinha se mudado de cidade. And Neil, in an act of repentance, E o Neil, em um ato de arrependimento, got on his knees
in the pulpit se ajoelhou no palco and asked No the altar. church for forgiveness, e pediu perdão à igreja, asked his sons for forgiveness, pediu perdão aos seus and filhos asked his wife for forgiveness. e pediu perdão à sua esposa. And in front of God, he wanted people to know Na frente de Deus, ele queria que as pessoas soubessem that he had done wrong. que ele tinha cometido um erro. Thank you. Obrigada. I tell people I didn't know it at the time, Eu falo para as pessoas que eu não sabia na época, but one of the grips of the devil in sin mas uma das garras que Satanás tem no pecado is shame. é a vergonha. And I took away his device. E eu tirei o que ele poderia usar. I didn't take it away. God instructed me to. Na verdade, não fui eu que tirei, foi Deus que me instruiu a fazer isso. And I only understood that in retrospect. E eu só entendi isso em retrospectiva. And I only say that because I believe if you have that in your life, E eu só falo isso porque eu acredito que se você passou por isso na sua vida, the sooner you tell on yourself, quanto mais rápido você falar essas coisas difíceis, the sooner you'll be free from the shame. mais rápido você vai se livrar da vergonha. Menos o demônio usa isso contra você. Less the devil can use that against you. E te acusa. Yes. E te With aprisiona. accusation and Yes. keeping you hold in I strongholds. didn't understand it at the time. Eu não entendia isso quando aconteceu. I don't take credit for it. Eu não tomo o crédito do que It aconteceu. was God's Sim. mercy. Foi a misericórdia de Deus. So on that journey, Então, nessa jornada, we decided that we wanted to help other couples. decidimos que queríamos ajudar outros casais. But I didn't think I was qualified. Mas eu não achava que eu era qualificada para isso. So I went back to school, got some degrees, Então, eu voltei a estudar, eu ganhei alguns and my diplomas, license, me tornei licenciada, and became a licensed therapist and started working with couples. me tornei uma terapeuta licenciada e comecei a trabalhar com I casais. think because I was a little older and had had these experiences, Acho que porque eu era mais velha e tinha passado por essa experiência, I had credibility. eu tinha credibilidade. And I grew pretty fast. E eu you cresci know? bem My practice rápido. grew pretty fast. And what I realized E quando eu percebi, in my talks with God quando eu conversava com Deus, is the greatest thing that he had released foi a melhor coisa que ele liberou. was the spiritual authority Foi a autoridade espiritual to help other couples. para ajudar outros casais. Beauty You know. for ashes. It was beauty for É a beleza em ashes. vez de cinzas. So I was, you know, I had the training, Sabe, eu fui treinada but now the Lord said, "Here's my gift." e agora o Senhor disse, Now let's agora really get está them o meu healed." presente aqui, vamos curar eles dessa Yeah. vez. Amém. Amém. So that's how the marriage material and the premarital material, that's how it got started. Então foi assim que tudo começou, o nosso material de casais, de noivos. E é o que a gente escolhe fazer com o que acontece, né? And that's about what we choose to do with what was done to us, right? With what happens. I think that that we all have a calling, right? Eu acredito que todos nós temos um chamado, né? That the Lord Yes. provides us each with a calling. O Senhor nos provê em cada um chamado. And sometimes we hide from it or avoid it, E às vezes a gente se esconde do chamado ou I tell evita. people, or I it tell seems like too people, much. I Okay. crash landed into my destiny. Eu falo para as pessoas que eu caí de paraquedas dentro do meu destino. Yeah. Sim. Yes. So I think that early on I was called, you know, to work with families. Eu sinto que desde de cedo eu fui chamada para trabalhar com famílias. But I think the Lord gave me a little push along the way. Mas o Senhor me deu um empurrãozinho no meio do caminho. Not that he caused that, Não que ele causou o que but he aconteceu, used that. mas ele usou o que Sim, causou, foi ele o que usou. aconteceu. Yeah. E agora vocês têm autoridade. Yeah, he did, and now you have authority. And now I really do. I believe that's the greatest thing. Eu realmente sinto que sim, Because e eu we acredito will que é a melhor coisa. Even in big conferences, we will see couples that are hopeless. Porque até em grandes conferências a gente encontra com casais que não têm mais esperança. And I'm able to stand there and say, not only do I have hope for you still, E eu consigo me levantar lá e dizer, não somente eu tenho esperança por você ainda, but I know the Lord does mas eu sei que o Senhor tem, because I've seen what he can do. porque eu já vi o que Ele consegue fazer. Sim. And the scripture that we used as the title E o versículo que a gente usou como título desse livro, for our book, Take para o nosso Heart, livro, Tenha Bom Ânimo,
It's from John 16:33. É de João 16:33. That scripture says, "In this world you'll have struggle, Nessa escritura diz que nesse mundo tereis aflição, but take heart, mas tenha bom ânimo, because I have overcome the world." porque eu venci o mundo. My confidence isn't in my overcoming. A minha confiança não é em It's in vencer his. o mundo, mas é na vitória que ele já tem. E vocês tiveram bom ânimo, confiaram nele. And e you took venceram. heart, and you trusted him, and you overcame. I luckily got to trust him. Eu tive a sorte de poder confiar nele. Amém, amém. Olha só, no Brasil, no ano passado, tiveram mais de 420 mil divórcios. In Brazil last year we had over 420,000 divorces. É muita coisa. It's a lot. It's a lot. É muita coisa. E as pessoas acham que o mais fácil é simplesmente voltar para o mundo. And people feel like the easiest thing to do is just to go back to being single to the world, let's say like that. Sendo que, na verdade, não é isso que Deus quer. E há possibilidade de restauração. When actually this is not what the Lord wants, and there is possibility for restoration. Qual é o principal segredo, né, da cura de vocês, da transformação, da vitória? E o que vocês falariam para as pessoas que estão, às vezes não é uma traição, às vezes é qualquer outro problema que estejam enfrentando? What's the biggest secret for restoration that you carry? And what would you say to people that maybe it's not a betrayal, but something really hard they're facing? What would you tell them? So what you said is true. O que você falou é verdade. There are, the divorce number has gone way up, O número de divórcios cresceu muito and it's kind of leveled off, e agora já está um pouco já nivelado, mainly because couples aren't getting married, principalmente porque os casais nem estão se casando. which that's not solving the issue. Isso não resolve o problema, But because there are less divorces, porque tem menos divórcios. it's because they never got Mas é married. porque eles nunca se casaram. And actually, if that's you that is considering that, Se você é uma dessas pessoas que está considerando isso, I would tell you that it's riskier to be in a live-in type relationship. te diria que é mais arriscado viver num relacionamento de convivência, de vivência diária. That research will tell you A pesquisa vai dizer that because there is no covenant, which I call the ability to stay. I don't know how you say that in Portuguese. que porque não existe aliança, e eu gosto de chamar disso de habilidade de permanecer, Commitment, you um know? compromisso. Yeah, that it's easier to just walk away. É mais fácil você simplesmente ir Ok. embora. Yeah. My, Well, in answer to her question, E respondendo a sua pergunta, mine's not scientific. a minha questão não é científica. this is science to But- me. Eu estou te falando de ciência aqui, ele não. Mine is have the courage to do the work. O meu é tenha a coragem de fazer o trabalho, de trabalhar. And secondly, E no segundo lugar, find community to walk with you. encontre uma comunidade para caminhar com você. Your instinct is to isolate. O seu instinto vai ser se isolar. And Diane's done a lot of work on that. E a Diane já falou muito sobre isso. Sim. But you need community to help give you hope and practical advice. Mas você precisa de uma comunidade para te ajudar, te dar esperança e até conselhos mesmo práticos. Because you will get stuck. Porque você vai ficar preso. Yeah, I would agree. The smartest thing to do would be to find one healthy couple. Eu concordo. A coisa mais saudável, mais inteligente a se fazer é encontrar um casal saudável. And ask them to walk with you. E pedir para eles caminharem com vocês. But I would warn couples that are sitting like where you're talking about, where maybe it wasn't a big betrayal, but their communication's horrible. Or I hear often, I'm just tired of this relationship. Right? Mas eu daria um aviso para os casais que talvez não tenham passado por uma traição, mas a comunicação é difícil, ou simplesmente eles estão cansados daquele casamento. That you will probably find the same person. Que você provavelmente vai encontrar a mesma pessoa. Ah, sim! Ah, yes! Repeat In fact, story. you are drawn to a certain type of a person. E, na verdade, você geralmente é atraído para o mesmo tipo de pessoa, um tipo certo de pessoa. São padrões, né, que a gente repete. Patterns that we repeat, right? Attachment patterns, yeah. São padrões de apego, sim. Yep. I'm looking Então eu for procuro a certain
Have you ever heard of Jerry Maguire, that movie? Você já ouviu falar daquele filme de Jerry I'm looking Maguire? for a certain thing to complete me. Eu fico procurando algo para me completar. You know, something in that person's personality. Algo na personalidade daquela pessoa. And I don't even know that I am. E eu nem sei que eu tô procurando. And so I will go find that again. Então eu vou atrás disso de novo. De novo. And it will be the same, you know, then I will bring all the mess from that past relationship into this one. E vai acontecer a mesma coisa. E aí o pior, eu ainda vou trazer todo o problema, a bagunça desse último casamento para esse novo casamento. And probably be married to the same general person. E geralmente me casar de novo com a mesma pessoa de forma geral. Ok. And then even worse than that, I'm like trying to scare people into like working it out, Eu right? estou tentando assustar as pessoas para elas quererem trabalhar no casamento, né? Mas If- porque pode ser pior do que isso. If the chances of divorce are 50% on a first time marriage, Se as chances de divórcio são de 50% num casamento de primeiro casamento, which like I said, it's a little bit lower now, but that's for different reasons. como disse para você, agora deu uma queda nos números, mas por razões diferentes. It's 15% higher for second marriage. É 15% mais alto para um segundo casamento. So you're going into this marriage with a 35% chance you'll make it. E aí você vai entrar nesse novo casamento com apenas 35% de chance de sucesso. Até porque as pessoas não resolvem aquilo antes de ir para um novo relacionamento, né? Because people don't really work things out before getting They're into a bringing new in- relationship. Exactly. Exatamente, eles trazem para dentro. They're bringing it in. Now, that's a really good point. If someone really worked at their healing, Esse é um ponto muito bom que você fez. Se alguém trabalhar bem na cura deles mesmos, they're in a relationship where someone is violent. por exemplo, estão num relacionamento onde know. uma das pessoas são violentas. And it's wise to leave that. E aí isso nesse caso é sábio você sair disso. Or at least separate Ou pelo menos separar, to see if we can both get healing. para ver se os dois conseguem resolver com cura. If someone really works at their spiritual and emotional healing, Se alguém realmente trabalha na sua cura espiritual e emocional, they can increase the odds of those marriages. eles conseguem melhorar a estatística desses casamentos. Because what you said is true, you bring it in. Porque o que você disse é verdade, você traz isso para dentro. I think one of the most difficult things that we do in society, Eu acho que uma das coisas mais difíceis que a gente faz na sociedade, if we were into exercise, se a gente estivesse, por exemplo, se exercitando, I wish I was. eu queria me exercitar. We get an exercise coach. A gente ia atrás de um professor, de um personal. Sim. Or if we're playing golf Ou se você quer jogar golfe or soccer, ou futebol, we get a coach that teaches us how. Yes. a gente tem um professor, um treinador que nos ensina a fazer isso. But in marriage, Mas no casamento, we expect somewhere in the cosmos we're going to figure it out. a gente acha de alguma forma, sei lá, o cosmos que a gente vai conseguir resolver, Yes. And in descobrir. society, we almost look at people with shame for asking for help. E na sociedade a gente quase que olha para as pessoas com um certo desprezo, né, com uma vergonha, porque elas precisam de ajuda. I know Yes. Diane and I, looking back, wished we'd asked for help. Yeah. Eu e a Daiane olhando para trás, para o passado, a gente queria ter pedido ajuda. So if there's one thing, I wish we could eliminate the stigma, Se tivesse uma coisa da qual pudéssemos tirar o estigma, get someone good to help you. e vai atrás de alguém bom para te ajudar. It's the most important job we have. É o trabalho mais importante que a gente tem. É. And that's one of the beautiful things that you're providing. E isso é uma das coisas lindas que vocês estão Is that help and trazendo. hope for people. É trazer essa esperança, essa ajuda e essa esperança para as pessoas. Sim, sim. Yeah. Eu acredito muito que e a gente falou disso no almoço, né? O Neil falou que tipo o que Deus tem de mais importante é a família. I believe really strongly that, and Neil said that during lunch, that what God has that is most important for us is family. A cura eu acredito muito que a cura da humanidade está na cura da família. And I believe that healing humanity is healing families. Amen. Amen. O que vocês pensam sobre isso e como a gente curaria as famílias? What do you think about that, and how can we heal families? That's Big Yeah. question. Essa é uma pergunta grande, We can solve poderosa. that here. A gente não consegue resolver ela toda aqui. well, I think having a conversation is the start. Eu acho que o começo seria ter uma conversa. The single biggest thing of prosperity in a nation
A coisa mais difícil, mais importante para a prosperidade de uma nação is the health of the family unit. é a saúde da unidade familiar. Yeah. That ought to scare us all. Isso vai nos assustar mesmo. We end up fighting all kinds of symptoms A gente começa a lutar com todos os tipos de sintomas that come out of broken families. que, na verdade, começam nas famílias quebradas. And it's expensive, E é caro, it's painful, é doloroso. and oftentimes the children don't recover. E muitas das vezes os filhos dessa família não se recuperam. So it's right for us É o certo para nós to put the value in family that God did. que a gente coloque o mesmo valor na família que Deus colocava. One of the things he showed us in our journey, Uma das coisas que ele nos mostrou na nossa jornada, I kept arguing with God. I didn't want to write a book, eu ficava brigando com Deus porque eu não queria escrever um livro. much less about the worst chapter in my life. Muito menos pelo do pior capítulo da minha vida. And he said to me, because you've persevered, I want to share with you. E ele disse para mim, porque você perseverou, eu quero compartilhar com você. He shared with me and said, my form of government Ele compartilhou comigo dizendo, a minha forma de governo is family. é a família. Everything in God starts with family. Tudo em Deus começa com família. And it's so simple, we actually skip over it. É tão simples que a gente passa por cima. God the Father Deus o Pai sent his Son. enviou seu Filho, We're his children. somos seus filhos. His structure A estrutura family. dele é a Estrutura família. familiar. It's a family structure. And so if we want the blessings of God, Então, se nós queremos as bênçãos de Deus, the most important work we work on, o trabalho mais importante que precisamos fazer Diane often says, starts at home. é o que a Daiane sempre fala, começa em casa. Começa em casa. Cuide da sua casa, da sua família. Take care of your home and your family, right? And you will change culture. E assim a gente vai mudar a sociedade. We were in Brazil one year, or Israel. A gente foi para Israel um ano. And we were with Brian Simmons on a tour. A gente estava fazendo um tour com o Brian Simmons. And they went by, was a condo or apartment building Eles estavam num prédio de apartamentos that was under construction. que estava se construindo. And there was a bunch of them. E tinham muitos deles. And so I asked the tour guide, Então eu perguntei para o guia you know, are they turístico. adding to the buildings? Are they taking them down? Eles estão aumentando There os were people prédios. occupying. Yeah. Tinham pessoas lá Because conversando. the lower levels had people in Porque them. já tinham pessoas morando nesses primeiros andares. thought it E eu was estava different. perguntando. Nossa, achei estranho, né? Construção, pessoas morando. Tá destruindo, tá construindo. And he very just kind of flippantly said, E ele falou de forma bem somebody got rápida. married. Alguém se casou. And I thought, he must not have heard me. E eu pensei, ele não me entendeu, não me ouviu. Let me ask again. Deixa eu perguntar de novo. You know, or there's a language barrier here, Ou talvez right? seja uma barreira de linguagem, né? He said, no, I told you someone got married. E ele disse, não, eu te falei, alguém casou. They're adding on to the building. Eles estão construindo um novo andar no I said, prédio. what? He Eu said, falei, there's probably "Quê?" 3 generations of family living there. E ele falou, provavelmente tem umas 3 gerações de família morando lá. So some, you know, so they're just moving up the next age, you know, and they had the whole floor. E eles tinham um andar inteiro. Ele falou, provavelmente eles estão construindo para esse próximo nível para a próxima Da geração. próxima família. And we have gotten so individualistic E a gente se tornou tão individualista that we forget a lot of cultures still live that way. que a gente esquece que algumas sociedades ainda vivem assim. You know, Sim. and I got with the Lord and I said, okay, tell me what that would, you know, what would that look like? E eu you falei, know? eu me juntei com o Senhor e falei, ok, Senhor, me mostra como que seria isso. And he said, well, think about the division of labor. E ele disse, pensa na divisão de trabalho. And then he said, think about someone always that you trust taking care of your kids. Pensa numa pessoa que você confia sempre cuidando dos seus filhos. Think about someone always you trust taking care of your elders. Pensa numa pessoa de confiança sempre cuidando dos seus idosos. Think of what that economic cost would be to a government. Pensa qual seria o custo econômico disso para um governo. Sim, Yeah. And I was like, sim. oh my gosh. E eu fiquei, meu I Deus, never even thought of it in this. eu So, nunca nem pensei nessas as coisas. hard as it would be to live that close, Então, por mais difícil que possa ser morar tão perto assim, there's something
to that model. Tem algo nesse modelo. And it was modeled in Jesus' time. Foi assim no tempo de Jesus. Sim. And we've really kind of moved away from that. We're a ton more, like I said, individualistic. E a gente se afastou disso, a gente se tornou bastante individualista. Brazil is a lot better than the States. O Brasil é muito melhor nisso que os Estados Unidos. But I think it changes the family dynamic. Mas eu sinto que isso muda a dinâmica familiar. Sim. And it changes the security in the family dynamic. E muda a segurança da And dinâmica familiar. I feel like all of us Eu sinto que todos nós can work on that part. podemos trabalhar nessa parte. You know, keeping our family close. Manter a nossa família unida, próxima. We had a President Bush a few years ago in our White House. A gente tinha um presidente chamado Bush na nossa Casa Branca uns anos And atrás. his wife had a saying that there's nothing more E a esposa dele falava que não existia nada além. at the end of your life that you will regret Não existe nada que você vai se arrepender mais no final da sua vida is time not spent with family. do que o tempo que você não vai gastar com família. Sim. Faz sentido. It makes sense? It makes Yeah. Faz sense. sentido. Yeah. É. Olha só, a gente veio falando, né? Vocês começaram contando a história de vocês. So you started talking about your story. E aí eu comentei do número de divórcios e a gente tá aqui entendendo que o casamento é a base das famílias. And we talk about the divorce rate, and we're understanding that the marriage is the base foundation for family. E as pesquisas do Brasil mostram que a maior causa de divórcio não é traição, não é a comunicação, a falha na comunicação. And the research shows that the biggest cause for divorce is not betrayal or anything like that, but communication. Yes. E a cura de vocês veio através de comunicação, porque se não comunica, não vai. And the healing in your life came through communication, because if you don't talk, you're not going to get there. Yes. Sim, Yes. sim. Interestingly, he lost his job in the midst of all of that. E interessantemente, ele perdeu o emprego dele no meio disso tudo. So another God intervention Outra intervenção divina, is we were forced to be together que nós somos forçados a ficarmos Eram em juntos. casa. 24/7. 24 horas por dia. All we did was talk. Tudo que a gente fazia era conversar. And it was part of the healing. E foi parte da cura. E qual é o segredo da comunicação de sucesso entre os casais? And what's the key, the secret for successful communication between couples? I have that answer. Eu tenho essa resposta. So what I would tell you, and actually one of the key components that we put in our marriage material O que eu te falaria, e é a chave, os componentes chaves que a gente colocou no nosso is material, most communication marriage help foi que a maior parte do ajuda para casamento, né, na parte de comunicação, is behavioral. eles falam sobre comportamento. And so behavioral means, you know, if you two were a couple, Então, o comportamento é assim, imagina se vocês duas fossem um casal, you know, I would tell you to stop doing something eu te falaria, para de fazer uma coisa, and you to start doing e você something. começa a fazer tal coisa. And the problem with that E o problema disso is you'll do it until you get mad at each other. você vai fazer isso até que você tenha raiva do outro, fica And then bravo you com o want to pull outro. that back, E aí vocês vão retrair isso. you know, because there isn't the connection. Porque, sabe, não tem a You don't want to do conexão. something nice. You don't want to edify that person, you Você know. não quer edificar essa pessoa, você não quer fazer algo bom. So it's actually statistically only 30% effective Então, estatisticamente, é apenas 30% efetivo with those gains being lost o ganho dessas perdas. after 3 years. Depois de 3 anos, você perde o que você tinha ganhado So só com as o a comportamento. therapist, I was so frustrated with that. Então, como terapeuta, eu fiquei muito frustrada com I'm isso. like, okay, how do we help these Eu falei, people? então, como que a gente vai ajudar essas pessoas? And I learned a therapy model E eu aprendi um modelo de terapia based on emotional communication. baseado em comunicação emocional. And we could do a whole podcast on A it. gente poderia fazer um podcast completo sobre ele. So I will try to do the simplest way. E vou tentar te explicar da forma mais simples. It describes what's happening under the surface in communication. Ele descreve o que está acontecendo embaixo da superfície da comunicação. Ok. So, you know, if something happens where
a couple knocks heads Se tem algo acontecendo onde o casal está se enfrentando, and somebody gets, I'm going to try to use a real life example. vou tentar usar um exemplo da vida real aqui. So, say for instance, Então, it vamos bothers pensar. me that Neil is on his phone too much, Vamos pensar que, que eu fico irritada porque o Neil está no telefone demais. right? Ok. And so I walk by him Então eu vou até ele and I say, "What are you doing?" e eu falo, o que você está fazendo? Right? So part Né? of me is trying to interrupt what he's doing, Parte de mim quer interromper o que ele está fazendo. and part of me is kind of just curious, "What are you doing?" E parte de mim só está curiosa. what are O you que você está looking at, fazendo? O que você está right? vendo? But pretend as a child, Mas pensa que é uma criança. his father Pensa que quando ele era criança, o would pai ask dele him that question perguntava essa pergunta para ele, essa whenever questão. he wasn't doing enough, Quando ele não estava fazendo o suficiente. whenever he wasn't doing his chores. Quando ele não fazia as tarefas dele. So now I walk by with just a normal question, Então eu chego até ele com uma pergunta comum. and what emotionally gets triggered in him E o que é engatilhado is emocionalmente he's doing a nele bad job. é que ele está fazendo um péssimo trabalho. He's not making me happy. Ele não está me fazendo feliz. And what Okay. will come up in him E o que vai surgir is probably some nele, shame. geralmente é uma vergonha. So instead of him recognizing or even knowing that, E em vez dele reconhecer ou até mesmo saber isso, you know what he's going to do. sabe o que ele vai fazer? What are you doing? O que você está fazendo? I'm just looking at my phone. Eu estou olhando pro meu Why are you celular. always bothering me Por about que você that? fica me implicando Right? toda hora com isso? He's going to get defensive about it, Ele vai entrar na defensiva com Ok. isso. right? Certo. As a possible response. É uma resposta possível. Yes. But what we want to understand Mas o que a gente quer entender is what's emotionally below the surface é o que está embaixo da superfície no with a couple emocional when they interact. de um casal quando eles interagem. And ask them then, so if he could recognize that, E perguntar para eles, porque se ele puder reconhecer isso, he could actually turn to me and say, ele poderia virar para mim e dizer: that makes me feel isso me faz sentir. kind of triggered when you say that. É um gatilho para mim quando você fala isso. But I'm actually just had a tough day at work and I'm playing, what do you play on your phone? Solitaire. I'm playing solitaire. Right? Mas na verdade, eu só tive um dia difícil no trabalho e agora eu tô jogando um joguinho para relaxar. You know, why are you asking? Por que você tá perguntando? Right? We totally diffuse A gente ia difundir the argument o argumento, where he gets defensive onde ele fica na and then I get defensiva louder e aí eu fico maior, to try to começo a make my gritar point, para tentar and then me he explicar. runs away or gets louder back. E ele ou sai de perto ou ele também Right? grita. You know, and that would be normal communication. E essa seria uma comunicação normal. And behavioral stuff E as coisas do Therapy comportamentais, da would, terapia, would tell us both to remember vão nos falar para lembrar how to say nice things. como dizer coisas boas. Well, we're both triggered at this point. Nesse momento, a gente está os dois engatilhados We're not já. saying nice things. A gente não vai falar coisa Right? boa. Yes, right. But if he's got an understanding Mas se ele entender of what's going on, o que está acontecendo, he can share with me at a softer level. ele consegue compartilhar comigo de uma forma mais suave. I call it below the surface like an iceberg. Eu falo que está a parte de baixo do iceberg, por You know, exemplo. the stuff that you can't see. As coisas que você não consegue ver Or- abaixo da superfície. In his family, he was not even trained to talk about emotions. Ou, por exemplo, na família dele, ele não foi nem treinado para falar sobre So emoções. he may never even have thought, you know, about what was happening below the surface. Ou talvez right? ele nunca tenha nem pensado Right. o que estava acontecendo Yes. abaixo da superfície, né? Yeah. Sim. So that is actually 80% effective in communication. Então, isso é 80% de efetivo na If I comunicação. can get there, 78%. 78%. If I can get there, Se eu and consigo acessar esse lugar, we have an understanding a gente tem um and an entendimento intimacy that we didn't have just talking. e uma intimidade que a gente não ia ter só de conversar. Because someone learned to reach for you emotionally Porque alguém conseguiu te alcançar emocionalmente, where you need it. onde você precisava ser And encontrado. they create safety in that E process. aí eles criam segurança nesse processo. So it's one of the hallmarks when we do marriage work. It's probably one or two most impactful things couples
come back to us and say over and over. É uma das coisas mais impactantes que os casais voltam para falar com a gente todas as vezes quando a gente faz os nossos encontros de casais, conferências. Those skills change the script of their marriage. Que essas habilidades que eles desenvolvem mudam o script do casamento deles. Olha, incrível. Wow, incredible. Incrível, incrível. Incredible. A nossa Incredible. história tá sempre falando com a gente, né? Our story is constantly talking to us, right? Mas de maneira invisível, a gente não sabe. In invisible ways, we don't know, we have no idea. Exactly. Exatamente. But it's even more interesting because when you start to understand the type that attract to each other, E é até mais interessante, porque quando você começa a entender o tipo de pessoa que te atrai, as pessoas que se atraem, they're almost designed to hit each other's hot button. eles são quase que desenhados, criados para acessar a parte mais difícil um do outro. In disagreement. E em discussões, And Diane often desentendimentos. says, Lord, what were you doing? A Daiane fala várias vezes, Deus, o que você estava pensando? O que você estava fazendo? Agora, olha que interessante o que o Neil falou. This is so interesting what Neil just said. Se a gente entender que esse é um lugar de cura, If we understand that that's a place of healing, a gente se dedica a isso. E aí um ajuda o outro. we will dedicate ourselves to that, and then one will help the other. E o casal cresce junto. And the couple will grow together. Yes, you will heal together. Sim, vocês 100%. vão se curar juntos, This whole 100%. theory is based on the fact that couples will help each other heal. Essa teoria por completo é baseada na ideia de que casais irão se ajudar a curar um ao outro. Incrível, incrível. Incredible, incredible. As pessoas não têm. O nível de consciência é muito baixo. Elas nem sabem que existe essa parte do iceberg escondida. Yeah. The level of consciousness is very low. People don't even know that part of the iceberg is below the surface. Right. Então eles acham que o outro tá provocando, que o outro não quer, que o outro não ama. So they believe that the other is teasing them, that they don't love them, you know. With most marriages, what happens is you have your go-to communication, and as the other person gets impacted, you go further and further apart. O que acontece com a maioria dos casamentos é que vocês têm a comunicação e quando um e o outro vai sendo afetado, vocês vão se afastando cada vez mais. Perdendo intimidade e You know, relacionamento. and then you start losing intimacy in the relationship. Yep. Yes. And that's where we got. But the E é Lord, onde a gente chegou. you know, in his mercy, you know, E Deus, na sua again, misericórdia, de novo, allowed the full circle where, you know, I was able to academically learn that. Ele permitiu que a gente passasse por um ciclo Não, completo. spend the Então, time. eu fui lá, voltei para aprender e me graduar. Have the spiritual Guardei um healing. tempo, ser curada espiritualmente. Yeah. So yeah, I was fortunate, Eu fui sortuda you know, to have walked this out in the way that I did. de ter passado pelo que eu passei da forma que eu passei. But my heart is to help as many people as I can Mas o meu coração é ajudar o máximo de pessoas que eu have the puder same restoration. a passarem pela mesma restauração que eu. É lindo o que beautiful, vocês it's fazem. Beautiful É what you do, it's beautiful. Thank you. feliz com o que Deus fez. I'm happy with what the Lord did. Yes, thank you. Me too. Sim, eu também. Obrigada por compartilhar a história de vocês. É muito importante. Thank you for sharing your story. It's really important. Thank you. Yes. No almoço eu perguntei algo sobre valores e o Neil me deu uma resposta incrível sobre o que ensinar para os nossos filhos acerca de valores. At lunch, I asked Neil what I should teach our kids. We should teach our kids when it comes to values, and that was incredible. E aí o Neil respondeu, né? Vocês querem ensinar valores sem ensinar o dono dos valores. So, and Neil said that we want to teach values without going to the source of the values, the owner of the values. E como os filhos são parte importante, né? Da Right. família, enfim, as gerações. Vamos falar um pouquinho disso? And how kids are a very important part of family, you know, the generations to come. Can we talk about it a little bit? Yeah, one of the things that I think we don't realize it when we're younger, Acho que uma das coisas que a gente não percebe quando é jovem, but it's amazing how many even habits mas é incrível como até alguns hábitos we take from our parents. a gente pega dos nossos pais. So how we teach our children Então, como a gente ensina os nossos filhos to walk a path in life a andar por um certo caminho na vida
what they stand for. O que eles defendem. Diane teaches how to defend your faith. A Daiane ensina como defender a sua fé. There's so many important life anchors Tem tantas âncoras importantes da vida that we as parents instill in our children. que a gente, como pais, instala nos nossos filhos. And it's not just talk, E não é só uma conversa, it's how we act. é como a gente age. It's all those other things that go on in a family. São todas essas outras coisas que acontecem numa família. And Diane and I say, the Bible didn't keep the messy parts of the family out of the Bible. E eu e a Daiane sempre falamos que a Bíblia não... Deus não deixou as partes feias, bagunçadas, não tão bonitas da Bíblia do lado de fora. And I think we all have to admit that families are imperfect. E eu acho que todos nós temos que admitir que as famílias são imperfeitas. Sim. It's both pain and destiny. Nela estão tanto a dor quanto o destino. But I think it's important, and a lot of times I think we step back from our children E eu acho que é importante, e muitas das vezes, a gente dá um passo para trás dos nossos filhos. as the outside influences get greater, Quando a influência do lado de fora cresce. whether that's school, Seja na or escola, friends, amigos, social media. as redes sociais. And the reality is we need to keep the conversation alive E a realidade é que a gente precisa manter a conversa viva. so that we have a hand in helping frame what they think is right and wrong. Para que a gente tenha uma esperança em ajudar a criar o que é o certo e o que é o errado. Mostrar o que é o certo e o que é o errado. What's important. O que é importante. Well, I often tell parents, their children or teenagers will come to them with these frustrating issues, Eu right? falo para os pais muitas das vezes, os filhos, as crianças, os adolescentes vão vir até eles com esses problemas frustrantes, sabe? Yeah. And you look at them and you're like, you should know better. E você olha para eles e fala, nossa, você devia saber melhor do que Yeah, isso. right? But the great news is they came to you. Mas a boa notícia é que eles vieram até você. Rather than Google or rather than their friends. Ao invés de ir para o Google, para os amigos deles. Sim. So try to not look at it as a frustration, Então tente não olhar com um olhar de frustração, but an opportunity. mas como uma oportunidade. And if you don't know, E se você não souber, which you probably won't know, e provavelmente você não vai saber, that's why we say, I'm right. é por isso que a gente fala, eu tô certa. É desse jeito. É desse jeito, that's how it It's is. always right, yeah, Os exactly. pais são sempre certos. Yeah. Rather than say that, go find out. Ao invés de dizer isso, fala pra eles, vai, descobre. I mean, they will come up with some deep Bible questions. Eles vão vir com perguntas muito profundas da Why did Bíblia. God do this? Or, why did that happen in Por que, the que Deus Bible? fez isso? Ou por que, que isso aconteceu na Bíblia? And sometimes, and it may be rocking what they believe. E talvez isso esteja abalando o que eles acreditam. So it would be by far better as a parent for you to just, grab your pastor or go find a book or, research it online and say, let's find out together. Então vai ser bem melhor para você, enquanto pai, ir atrás de um pastor, ou ler um livro, ou entrar online, chamar ele e falar, vamos descobrir junto. Yeah. Sim. I- Yes. I want to say, and this is from an older person, Eu quero dizer algo e isso está vindo de uma pessoa mais velha. I see scary drop in the resiliency of children. Eu vejo uma queda assustadora na resiliência das crianças. And I know my parents taught me to fight through quite a few things. E eu sei que os meus pais me ensinaram a passar por algumas coisas e lutar por elas. I think sometimes it's important for your parents to be attentive, but not to rescue. Mas eu acho que é importante, às vezes, que os seus pais estejam atenciosos ao que está acontecendo, atentos, mas não sejam o seu resgatador. So Yes. I think I was taught some things in being able to fight through the challenges of life. And I think maybe some parents, I would encourage you, it's okay for your child to fight To through, struggle to struggle. a little bit. Eu fui ensinado a passar por alguns sofrimentos da vida. E eu acho que alguns dos pais não entendem que está tudo bem o seu filho sofrer um pouco, alguns problemas da vida. They don't have to be alone to struggle, Eles não têm que sofrer sozinhos. but I think I would just encourage that
I think as parents sometimes we think the kind thing to do is keep them from struggle. Eu acho, não é, eles não precisam sofrer sozinhos, mas às vezes a gente tem que entender que como adultos é só dar o apoio para esse momento que eles estão sofrendo. Ok. Yes. And I will add to that, E eu vou adicionar a isso. that you could be hindering their destiny. Você poderia estar prejudicando o destino deles. Because if you look at what I was called to do, Porque se você olhar para o que eu fui chamada para fazer, if I wouldn't have had a struggle, se eu não tivesse passado por um sofrimento, I don't know if I would be here. eu não sei se eu estaria aqui, You know, sabe? I had to work on me. Eu tive que trabalhar em mim mesma, I had to work on my faith. tive que trabalhar na minha fé, You know, I had to work on what I believed was real. tive que trabalhar no que eu achava que era real. I had to Yes. have what the Bible calls that multitude of counselors Eu tive que ter a multidão de conselhos, como diz na to Bíblia, walk with me through the battle, para caminhar comigo na batalha. right? And you can be one of those counselors for your child. E você pode ser um desses conselheiros para os seus filhos. But it might help uncover, you know, what they're carrying. Mas isso pode ajudar a trazer à tona o que eles estão carregando. Sim. Yes. Yeah. Yes, very good. Very good. Thank you so much. Yeah. Muito. Eu queria falar um pouquinho sobre as imersões deles, os treinamentos deles, pra gente encerrar. So before we finish, we want to talk a little bit about your courses, your events, conference, immersions, and Did you want to do that? Since you Eu can vou do it fazer isso. straight in Portuguese. Could para ir de uma vez só, em inglês, em português. A Rachel vai compartilhar com a gente, compartilhar então, aqui, porque me dá eles uma têm ajuda. imersões incríveis pra noivos, pré-casamento, pra casamento. Né, Rachel? Miau. Sim, eles são incríveis, né? Como a gente Sim. pode ver um pouquinho aí. São maravilhosos. E com os 22 anos de terapia que a Daiane tem, ela desenvolveu um material, um para casal e um para noivos, né? Começou com o de casais, que é o face a face, vou mostrar pro pessoal e para você. E é um material que é um livro de exercício. Então, como que funciona? Hoje nós trabalhamos de algumas formas. A mais popular delas é o grupo de casais. Então, você se inscreve, você tem acesso ao curso online e a gente te incentiva a fazer junto conosco, ao vivo. A gente entra uma vez por semana, faz por 10 semanas e a gente faz essa conexão. Nós vamos ter um grupo de conversa, de discussão. Terminando esse material, você fica ali com aquele apoio, aquele suporte. Se surge um problema, a gente vai te dar uma ajuda. E a gente tem também o mesmo sistema para o curso de noivos, né? A chance, 80%. 40%. A chance, você tem uma chance 40% maior de sucesso no seu casamento se você fizer um trabalho antes de Não, casar. eu falo que se muita coisa eu soubesse antes, gente, evitava muito sofrimento. Evitava muito sofrimento. Então, a Daiane fala que os casais chegam no consultório dela discutindo muito os noivos, né? A cor do casamento, que é importante, Sim. mas tem muita coisa que é mais Muita importante coisa, que a gente não alinhar fala. valores, princípios, alinhar, né, a A expectativa. expectativa. E a gente fala aqui desde históricos familiares até... Eu tenho o sonho do meu filho ter uma formação acadêmica, eu tenho o sonho dele ser um jogador, porque tem exato. coisas que são muito importantes Ele que vai às tocar vezes... um instrumento? Não Exato, vai. que às vezes pra mim é inadmissível, mas pra você é um sonho. Como é que a gente vai resolver isso dentro de um relacionamento? Então, esse trabalho bem feito garante uma chance de sucesso bem maior. Então, a primeira forma é com o nosso grupo. A segunda forma são com as conferências, que acontecem quando eles estão no Brasil. Então, é mais raro, é mais difícil, as localizações são mais distantes, né? A gente tem a nossa primeira conferência no Brasil agora, nesse final de semana, né, no dia 24, agora em Uberlândia. Primeira vez, eles estão super animados. E, né, querendo multiplicar isso para outros anos. Nós já fomos a Portugal, nos Estados Unidos, já rodou o mundo inteiro, Olha. Inglaterra, e está indo aí pelo mundo. E a terceira forma é que a gente se conecta com algumas igrejas, fazemos parcerias. E como você pode ver, a foto deles não está aqui na capa, porque não é sobre eles. Nós queremos convidar todos a serem nossos parceiros, a lutar pelas famílias. Sim. Então, você tem uma igreja, uma comunidade, quer fazer esse curso com a sua igreja? Entre em contato, a gente conversa, treina um casal de líderes para multiplicar isso lá. Nós não queremos carregar, nós queremos ser fonte, nós queremos ser recurso. Não queremos que seja tudo dependendo da gente, porque só os dois não vão conseguir salvar todos os casamentos do mundo. salvar Não o mundo funciona assim. todo. E aí eles têm Rachel. também esse... Before we leave those, can I say something? Yeah. You know, Diane has done a marvelous work A Daiane fez um trabalho incrível putting these materials together. criando esses materiais. I have a belief Eu tenho uma crença
that as Christians, que como cristãos, we've had couples go through the coursework more than one time. a gente fez casais passarem por curso mais de uma vez. So it keeps cultivating more and more into their relationship. Para que eles possam cultivar mais e mais dentro do relacionamento. So I'd love for couples to go through it. Então eu gostaria que os casais fizessem muito esse curso. Sim. But I'd also love you to give it to another marriage. Mas eu também gostaria que você desse isso, abençoasse um outro casamento. We all know couples that are struggling. Todos nós conhecemos casamentos que estão passando por alguma dificuldade, Yes. sofrendo. Are we leaving him on the side of the road, A gente está abandonando eles na beira da estrada? or will we run to them? Ou nós vamos correr até eles? So I want to challenge our Christian faith brothers and sisters. Então eu quero desafiar os nossos irmãos e irmãs de fé. You give them an opportunity to walk through it Que você dê uma oportunidade a esses casais a passarem por isso, a fazer and o be there curso. for them. E esteja lá para dar suporte. It will be a rewarding impact in their life. Vai ser um impacto incrível na vida deles. And Tell their him you'll do it with them. Yeah, exactly. Fala para eles, eu vou passar por esse processo com vocês. Com Vamos fazer vocês juntos. juntos. Amém. Sim. E o que a gente faz dentro do nosso curso é, uma vez que você se inscreveu e fez o processo, você ganha um acesso para doar para um outro casal. Então esse casal vai receber o material igual você recebeu e eles não vão pagar nada por isso, porque é um presente que a gente faz, tá? E é um linkado. presente de vocês. Então, além de abençoar com o que Deus entregou para Daiane, Sim. ainda tem Tem essa bênção, né? Eles abençoam um outro Sim, casal. exatamente. E aí a gente tem esse livro, que é o primeiro livro, Tenha Bom Ânimo, que conta a história deles, mas uma coisa que eles não falam é que aqui estão as ferramentas para recuperar sua identidade e herança em Deus que você achou que tinha perdido quando você passou por isso. Né? E às vezes não é nenhuma traição de casamento. Sim. Né? Pode ser realmente uma situação difícil, né? Uma traição na família, uma perda de confiança, ou até mesmo algo na sua identidade que foi ferido. Sim. Você trabalha para recuperar. E aí eu posso fazer um convite? Pode, claro. Queria convidar todo mundo a se juntar nas nossas redes sociais. Nós estamos recomeçando do Isso! zero. As Né? A redes gente teve um sociais. problema, a gente teve que recomeçar, infelizmente, mas eu creio que Deus tem um propósito para Sim, todas as com coisas. certeza. E é @TFC Brasil Oficial, as nossas redes, né? A nossa rede brasileira. E lá nas nossas redes tem todas as informações. Como você pode participar do curso, quando eles vão vir, a gente avisa antes, para você se Isso. programar, conseguir se juntar a nós. E dentro desse curso é importante dizer que nós temos alguns facilitadores brasileiros, mas que eles fazem parte também. Então eles estão olha o lá. tempo todo como cobertura e também participando. E se você quiser só vivenciar isso com a sua comunidade, conecta com a gente que a gente vai fazer isso acontecer. Isso. Gente, olha só, é muito importante porque a família é a base da vida, é a base da comunidade, é o que mais existe de mais importante para Deus, né? O Nil comentou com a gente, né? Deus mandou seu filho, nos fez filhos, ou seja, é o que ele se importa. Então, façam, se inscrevam, sigam nas redes sociais. Eles estão recomeçando agora, mas já tá tendo mensagens da Daiane lá dele, Já, traduzidas. Sim. É traduzido, então não tem que Tudo se em preocupar. português. É TFC Brasil por um motivo. A gente Isso. trouxe. E só para vocês saberem, TFC significa The Family Collective, que é o coletivo de famílias. Não é uma família, é um coletivo. É um coletivo são coletivo. muitos. Nós precisamos de muitas famílias. Essa é a nossa visão. Amém. Amém? E aí eu queria pedir And I para eles would darem like- 3 conselhos finais pra gente encerrar assim, pra família, sabe? Fortalecida, família Yes. firme. So now, so we can finish, I want you to give 3 advices for strong families so they can be fortified. Okay. Yes. Ok. Sounds like an Thank interview. you. Parece uma entrevista. Sir. No, I think the first and most difficult, I'll do it from the male perspective. Vou fazer de uma perspectiva do homem. Eu acho Ok. que o mais difícil, o primeiro, The number one thing I would tell men a coisa número 1 que eu diria para os homens: is learn how to be tender-hearted. aprenda a ter um coração macio, tratável. The world wants you to be macho, O mundo quer que você seja machão. and the fight out there is difficult sometimes. E a briga lá fora às vezes é difícil. Don't bring that home. Não traga isso para dentro de casa. You know, secondly, I would say it's time. Em segundo lugar, eu queria falar que é o tempo. We have to be purposeful with time. Precisamos ser muito intencionais com o nosso tempo. Part of how Diane and I got where we got, Parte do que aconteceu quando eu e a Daiane vivemos o que vivemos we gave each other the leftovers. é que a gente dava para um para o outro só as sobras. We invested in all the other things, Investia em todas as outras coisas. not on purpose, Não de propósito, but it ended up there.
mas acabamos chegando lá. Right. The third thing is E a terceira coisa eu falaria, your intimacy with Christ a sua intimidade com Cristo will tell your wife a lot about her security. vai dar muita segurança para sua esposa. God gave women an incredible buzzer. Deus deu um apito muito importante para as mulheres, incrível. The closer you walk with God, Quanto mais perto de Deus você tá, the sexier you become você se torna mais sexy aos olhos to your dela, spouse. para sua esposa. True. É verdade, é verdade. I don't have any women that tell me that's not true. Eu não tenho nenhuma mulher que me fala assim, não é There's verdade. nothing more appealing than your spouse getting up in the morning and praying over you and your family. Não tem nada mais sedutor do que o seu marido levantar de manhã e orar por você e por sua família. Right? Yes, Né? right, Yeah. right, yes. Verdade, verdade. And you? You had time to think, so. You have I'm also going to give 3. yes, If you for want. women. No, that's okay. Eu, tô... I actually agree with him. eu I would concordo say- com ele, na verdade. I would say, You were here. if, for the women's side of that, O lado das mulheres nisso, so I'm going to make it 5 instead of 3. eu vou fazer 5 em vez de 3. To understand that emotional piece of Para entender a parte emocional disso, your do spouse. seu esposo. Because they probably don't understand Porque it. eles provavelmente não entendem. So it's going to be a work to try to figure out what's going on underneath the surface. with Então vai dar them. trabalho entender o que está acontecendo embaixo da superfície So com that we eles. can communicate at that level. Para que a gente possa comunicar nesse nível. And I think the fifth thing, if we're dealing with kids, E eu acho que a quinta coisa, se a gente for lidar com I was crianças, sharing this with you eu at compartilhei isso com lunch. você no almoço. I think it's really important not to just assume that our church is going to take care of this spiritual impact with our children. É importante a gente não acreditar que a igreja vai cuidar do impacto espiritual dos nossos filhos. That every day Todos os dias, we should be investing in their spiritual life. precisamos investir na vida espiritual I mean, deles. if you think about it, we're helping them with homework. Se você pensar nisso, a gente está ajudando eles com We're a tarefa helping de them with casa, their sports. com os Right? esportes. And we probably invest a lot in that. E a gente investe muito nisso. And we need to invest that way in their spiritual health. E precisamos investir da mesma forma na saúde espiritual. Because they need to be able to defend their spiritual faith. Porque eles precisam ser aptos a defender a sua fé espiritual. Like you and I talked about, and I guess I would say this for the whole family. Como eu te falei isso, e eu gostaria de falar isso para toda a família. That other religions are quickly infiltrating Que outras religiões estão infiltrando how we rapidamente think, na forma de pensar. how our kids think, Como os nossos filhos you pensam. know, and it's important for us not to fight those, E é importante que a gente não lute com elas, but to help them know their own. mas que eles conheçam a deles. Sim. You know, and the Jewish people, say what the Jewish people did. The Jewish E os people with their judeus? children. O que os judeus fizeram com os filhos deles? Não sei. Say blessings Eles declaram over your bênção children, sobre os over seus your filhos, wife, sobre a sua esposa, over their work. sobre o trabalho deles. That's a great model. Esse é um modelo incrível. Então, I promise it'll pay dividends. Eu te prometo que vai pagar seus dividendos. If we think of, we are telling our kids they're lazy, A gente fica falando para os nossos filhos que eles são preguiçosos. and the Jewish people are getting up every morning and telling their children that they're a blessing and how successful they are. E os judeus levantam todas as manhãs e falam para os seus filhos que eles são And uma when you- bênção When you hear e that, que bênção eles são. think of how successful the Jewish people are. E que eles são bem-sucedidos. Se você pensar bem, olha como os judeus são bem-sucedidos. Right? Yeah. They're So very. those families are blessed in the morning and the evening. Então essas famílias são abençoadas de manhã e à noite. So I did 6. Então eu fiz I 6. did Okay. my life. Adicionou 3 aos deles, 6. ok, great. Ótimo. Muito obrigada. Thank you so much. Thank you. É incrível o que vocês carregam It's e incredible what you carry. o coração de vocês em compartilhar a vida de vocês, a história de vocês, And your heart in sharing your life and your story. para que outras famílias possam ser curadas e edificadas. So that other families can be healed and Yes. edified. É Yes. incrível. It's incredible. Thank Que- you. Que Deus derrame muito mais sobre vocês e abençoe muito mais, inclusive esse projeto. May- Amen. May God bless you a lot and even this project that you can receive it even more.
More. Thank you so much. Blessing. Gente, não foi lindo? Olha só, a família é o bem mais importante. Então, ouçam de novo esse podcast. Façam o curso, invistam no seu casamento, invistam nos seus filhos, declarem bênção sobre a sua casa o tempo todo. Rachel, muito obrigada. Se fosse vocês, não teria acontecido. Obrigada, Camila, um prazer. Prazer é meu. Gente, um beijo e até a próxima edição.